Olá, bom dia a todos vocês. Mais um dia de jornada nesse livro maravilhoso que é o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, ainda no capítulo 1, nós vamos lá para o versículo 6. Mas, por favor, peço sempre que você faça a obra de Deus junto comigo. É muito importante você deixar aqui o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso vai ajudar bastante para que a gente continue propagando, espalhando a palavra do Senhor Deus, tá bom? Atos capítulo 1, versículo 6, na nossa jornada de hoje, diz assim, ó. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Vamos devagar. Primeiro versículo 6. Eu leio esse texto aqui e eu fico assim me perguntando, ao mesmo tempo que a gente já tem a resposta, né? Mas por que as pessoas são tão preocupadas com as coisas materiais, as questões terrenas? Principalmente aquelas que, vamos usar assim uma linguagem bem nossa, né? Não estão dentro da sua alçada. Os discípulos perguntam para o Senhor Jesus, é neste tempo? Será que na nossa geração ainda nós vamos ver o Senhor restaurando o reino a Israel? Então havia esse anseio no coração deles, como também de todas as pessoas daquela época, que a glória de Israel fosse restaurada diante das outras nações, principalmente de Roma, porque Israel era subjugada por Roma e por tantos outros países. E até então, na mente deles, eles entendiam que Jesus Cristo veio para estabelecer um reino terreno. Era um engano. Mas eles fizeram essa pergunta para Jesus. E às vezes nós fazemos perguntas não exatamente como estas, mas com essa conotação, só relacionadas às coisas materiais. Jesus responde o seguinte, ao versículo 7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, não cabe a vocês saber sobre esse assunto agora. Isso pertence a Deus. Existem coisas que nos pertencem saber, outras somente a Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Aí no versículo 8, Jesus diz assim, preste bem atenção agora. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus está dizendo assim, ó, vamos ao que realmente interessa. O que me interessa para vocês, o que interessa a Deus para vocês, é que vocês recebam a virtude do Espírito Santo, porque é isso que Jesus fala. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e em todo o mundo, até os confins da terra. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Você da melhor idade, você de meia idade, preste atenção nisso, criança que já entende. O que interessa para Deus na sua vida, verdadeiramente, é que você seja cheio do Espírito Santo. É isso que realmente interessa para Deus. Porque com essa primeira bênção, todas as outras virão. O Espírito Santo é o poder de Deus em atividade na vida do ser humano. Então o que interessa para Deus, para você é isso. Às vezes, você está buscando outras coisas em primeiro lugar, quando você deveria buscar esse preenchimento do Espírito Santo na sua vida. Havia um propósito muito maior do que Cristo estabelecer um reino terreno e fazer aquilo que os discípulos disseram. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Havia um propósito muito maior do que este. Então Jesus disse em outras palavras, vamos ao que interessa. Ou seja, o que está me interessando, eu percebo que não é o que está interessando a vocês. E eu pergunto para você, que está aí sentado e pé, sei lá, como me acompanhando.
O que interessa a Jesus é o mesmo que interessa a você? O que interessa a Cristo é o mesmo que interessa a você? Você precisa alinhar o seu coração com o coração de Deus. Entender realmente o que é que interessa da parte de Deus para a tua vida. De primeira mão, eu posso dizer para você, Deus quer que você seja cheia da virtude do Espírito Santo. Ei, quando você é cheio dessa virtude, tudo flui na sua vida. Às vezes você está buscando desesperadamente um suprimento, vamos dizer assim, na tua vida sentimental. Você quer porque quer uma pessoa. E às vezes nesse desespero, você encontra qualquer pessoa que vai te atrapalhar, vai te prejudicar. Seja cheio da virtude do Espírito Santo. Às vezes você está querendo realizar coisas na sua vida, quando a primeira coisa que você precisa é ser cheio da virtude do Espírito Santo. É o que você está precisando. Então Jesus chama a atenção dos discípulos para isso. Vocês precisam focar nisso aqui, ó. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós só podemos testemunhar de Jesus se nós formos cheios do Espírito Santo. Quando não recebemos do Espírito, você é qualquer coisa, menos uma testemunha de Jesus. Você pode ser um crente, um religioso, você pode até ocupar um cargo ministerial, mas você não consegue ser testemunha de Jesus se você não tiver a virtude do Espírito Santo sobre a sua vida. Nesse mundo capitalista que a gente vive, nesse mundo caótico, materialista que a gente vive, Deus chama a nossa atenção para essa primeira vontade dele para a nossa vida, sermos cheios do Espírito Santo. Então, receba em nome de Jesus a virtude do Espírito Santo sobre a sua vida. No versículo de número 9, ele diz: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Que experiência incrível e maravilhosa. Jesus está transmitindo para eles essa palavra. O último assunto de Jesus foi sobre o Espírito Santo. Será que isso não é Deus querendo chamar a nossa atenção também? O último assunto de Jesus com eles foi sobre o Espírito Santo. E quando ele estava ministrando esse tema com os discípulos, o que acontece? A Bíblia diz que ele é elevado às alturas e vai subindo, subindo, subindo. De repente, ele é ocultado por uma nuvem e ele é elevado aos céus. E aí, depois desse momento, 10 dias depois, a Bíblia diz que veio sobre eles o Espírito Santo. Mas esse é assunto para depois. Mas eu chamo a sua atenção para isso. Você que está me acompanhando e está comigo nessa jornada que é só o começo. Deus quer que você seja cheio da virtude do Espírito Santo. Trabalhe cheio da virtude do Espírito Santo. Estude, faça seu TCC cheio da virtude do Espírito Santo. Passeie, viaje, tire férias, mas sempre cheio da virtude do Espírito Santo. Namore cheio da virtude do Espírito Santo. Cuide da sua família, cuide dos seus negócios. Faça a obra de Deus cheia da virtude do Espírito Santo. Se você for cheio dessa virtude, pode ter certeza, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Vamos orar? Pai Santo, Deus maravilhoso, eu entreguei a tua palavra nesse segundo dia da jornada, Atos dos Apóstolos, e eu creio que o Senhor está semeando grandes coisas no coração dessas pessoas. E peço, derrama sobre todos que oram comigo a virtude do Espírito Santo. Sobre esse jovem, sobre essa criança, sobre este homem, essa mulher, essa pessoa de idade, de meia idade, da melhor idade, não importa, Pai. A todos o Senhor quer encher do Espírito Santo para cumprir o teu propósito aqui nesta terra. E assim eu oro, Pai, declarando a todos, recebam o Espírito Santo de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Não esquece
de deixar aqui o seu like, deixar os seus comentários. Se você não é inscrito, inscreve no canal e compartilha. Vamos abençoar muitas outras pessoas, tá bom? Só está no começo da jornada, vem muita coisa grande por aí. Sejam todos cheios do Espírito Santo.